ou amigas têm medo de apanhar a SIDA ou outras doenças assim ou não? Tem sim. Por quê? Porque a SIDA é uma doença que não tem cura. Basta todo mundo prevenir, não vai apanhar a SIDA. Eu acho que todo mundo tem medo de apanhar a SIDA. Minha filha é uma menina fofa, linda, bonitinha. Eu gosto tanto dela. Tu farias coisas diferentemente se tivesse oportunidade ou não? Faria. Fala sobre isto, Paulinha. Porque tenho uma filha, imagina, eu estudo. A minha mãe às vezes não está em casa. E a minha irmã que tem 9 anos, às vezes o pai dela, que fica com o menino. Se eu tinha oportunidade, faria tudo. Faria tudo pelo contrário. Vento de mar, trazemos crescer nessa tartinha de céu nublado, chuva de amor, pode fazer florir coração queima de paixão. Já tem tenta temar que tá sofrer na solidão. Já tem gente tá quase a morrer na luz cadê. This may be the first optimistic AIDS documentary you've ever seen. That's because Cape Verdeans tend to be positive people, and their experience so far with AIDS is distinguished by hope. These Western Africans are remarkably un-African in one crucial stat. Their AIDS rate is below 1%. Cape Verde is blessed by being an island nation, separated from the 26 million AIDS cases on the mainland by a vast stretch of Atlantic. Still, AIDS has arrived, and so far they're keeping it in check. Clearly, Cape Verde is doing something right. I set off to figure out what it is. On the surface, Cape Verde seems like it would be an automatic AIDS disaster. It's a very poor country where finding a job when you grow up is a big concern. A disproportionate number of the population are teenagers, and the average age for a girl here to start having sex is 15. Cabo Verdeano não é santinho. Cabo Verdeano não não pode ser, não se enquadra numa definição de ser um povo que é muito fiel, ou que é um povo que faz muita abstinência sexual. Isso não caracteriza o povo cabo-verdiano. Não, cabo-verdiano é um país, é um povo muito ativo sexualmente, há muita troca de parceiros sexuais, tudo isso. Um país, por exemplo, a nível mundial, que a população for inferior a isto, é considerado que tá bom, tá certo. Lizzie Silva is a human development teacher at Calabaceira High School, where the straight talk about sex would make most American school boards blush. Por vezes, numa relação sexual, a mulher é menos ativa do que o homem. Às vezes é o homem que decide se vai ou não utilizar o preservativo. Lizzie and I have been friends since 1995. She invited me to film her class and help teach an AIDS lesson, and she set me up with the very people I wanted to talk to. My experience as a high school teacher taught me that honest and good insights come from teenage girls. So Lizzie tracked down a few brave students, and I captured their film debut with a discussion about AIDS. Eu, depois de formar, quero ir para a área da medicina, para ser doutora. Como é que sabe tantas coisas sobre a SIDA? Eu sei porque, antes de mais, na escola temos essas coisas na aula de FPS,
Também a minha mãe dá-me sempre informações sobre essas coisas. Na televisão também sempre passa programas para ver. Eu acho que eu vou arranjar um marido com filhos, mas o meu marido tem que ser fiel a mim para não transmitir essa doença e ter muito cuidado, porque os maridos de hoje podem apanhar outras mulheres e às vezes a outra mulher pode ter sida. Então eu vou sempre usar camisinha com o meu marido para que não haja essa doença. No mundo há sempre homens que não são fiéis, mas sempre haja um que é fiel. Cape Verde is a country of 10 islands 300 miles off the coast of West Africa. This is the spot where most hurricanes form before spinning their way across the Atlantic, and where the African slave trade got its start. Back in the 15th century, Portuguese sailors turned the uninhabited Cape Verde Islands into the center of their slave trade, using them as a halfway post between Africa and slaving markets across the world. It was a prize location that European powers were willing to fight over, but as the slave trade declined and Europeans lost interest, they gradually disappeared, leaving behind their religion, their architecture, their eyes, and their education. Perhaps my first clue in regard to AIDS. Cabo Verde foi utilizado um pouco como o braço direito na colonização portuguesa. Isso significa que o próprio colonizador português proporcionou aos cabo-verdianos a possibilidade de terem uma educação melhor. Chega a epidemia da SIDA, o trabalho de prevenção e de sensibilização que se fez teve muito mais resultado do que nas escolas. Cape Verde remained a Portuguese colony until 1975, when it won its independence, and stepped into the role of one of Africa's most stable democracies, with a very young and very educated population. Quase 50% da população cabo-verdiana, quase 50%, é menor de 18 anos. E nessa faixa etária, o analfabetismo tende a ser zero, porque a escolaridade obrigatória até a 6ª classe obriga que todos tenham necessidade de ir para a escola, que é gratuita. E se você introduzir no currículo escolar aspectos relacionados à prevenção HIV, naturalmente você estará formando consciências e fazendo com que as pessoas desde tenra idade comecem a ter uma postura comportamental que o afaste de determinados fatores que constituem risco para apanhar o vírus e tornar-se positivo das doenças. Eu não conheço meu pai. Está fora, está aqui? Está no Portugal. Acho que somos um pouquinho diferentes. Como assim? Assim, porque a África é como um exemplo para os cabo-verdianos. Na África a maioria já está infectada. Já no Cabo Verde nós vimos na televisão os africanos e ficamos com um pouco de medo. E por isso preferimos mais do que na África. Eu acho que comecem a fazer relação cedo. Eu acho que os jovens acham que namorar já é fazer relação sexual. Tem de ir logo diretamente a fazer relação sexual. Eu acho que não, que primeiro tem de conhecer. Mesmo os jovens que estão bem crescidos, mais tarde, fazem relação, mas não pensem na proteção, que é muito importante. Porque eu acho que os rapazes agora, para prova de amor, tem de ser sexo, fazer relação sexual. Mas eu acho que se nós as moças não queremos, não vamos fazer. É só dizer não. É isso. Cape Verde's striking youth is a function of a larger dynamic. Cape Verdeans are chronic globetrotters.
The country pretty much exists against all logic, forced to import 90% of its resources to survive. Most families here try to send at least one person abroad so they can send money back home. In all, 2/3 of the population actually lives outside the country, with substantial Cape Verdean communities in Portugal, other parts of Europe, and Massachusetts in the United States. That accounts for a lot of absentee adults, and it means that those remaining in the islands have a unique mentality that sets them apart from the continent. They are very easy people to work with. They like policy dialogue. Most of all, they know what is needed, they know what they want. I think if development is going to work anywhere, it should work here. Nós saímos muito daqui. Eu estudei no Brasil. É uma outra realidade. Então, isso permite uma abertura, né, para outras culturas, outros povos e também aprender outras experiências. Eu acho que enriquece todo esse contacto com esse mundo que fica à volta de Cabo Verde. The downside to all this getting around is that it significantly reduces the natural disease control that comes with being an island nation. Tourism, which is a classic culprit for spreading disease, has been confined largely to the island of Sal, known for its beautiful white sand beaches by day and rampant drug dealing and prostitution by night. But Sal is not Cape Verde's population center. The 3 main cities, including the capital in Praia, are on other islands, a natural defense against importing AIDS. That leaves it up to the Cape Verdeans to import it themselves. O emigrante está fora, muitas vezes vai solteiro e pronto, e não tem compromissos e a sua vida sexual é um pouco, bom, sem controle, vamos dizer assim. Ironically, it's this very expectation of infidelity and promiscuity, both abroad and at home, that may be key to keeping AIDS in check. Quando o parceiro, por exemplo, está fora, não se sabe exatamente a vida que leva. Então, por precaução, as pessoas têm também adotado o quê? Têm adotado o preservativo como meio de prevenção. Está certo? A quantidade de preservativo que nós consumimos em Cabo Verde por ano é um número extremamente elevado. Nós, desde o início, apostamos no preservativo, primeiro quebrando a barreira, o tabu do seu uso. Não se transmite através das aperto das mãos, do beijo e amizade, para fazer amizade com ele. Muitos namorados, eles andam a usar uma menina, depois, quando eles veem outra, eles querem outra, querem muito. Então fala sobre o teu filho, como é que ele é? Ela é baixa, tem cor escura, ela é muito simpática também. Estava a usar preservativo, sim. Sim. Então, o que aconteceu? Mas só que naquele dia eu não usei preservativo. Nós queremos provar à África e ao mundo que não é um fatalismo, que a ajuda que se dá à África é mal aproveitada. From the start, the government here has acknowledged AIDS and mobilized to fight it. Matou o vírus, pessoas infectadas com o vírus, além daquela discriminação que se sofreu pela doença, também se sofreu exatamente para aquilo que você estava a dizer. Essa conduta que é condenado, não é? Uma avaliação que foi feita em setembro de 2004, num grupo de países africanos financiados pelo Banco Mundial, na luta contra a SIDA, fomos classificados em primeiro lugar. A nossa população é pequena, tudo o que é novidade em Cabo Verde chama muita atenção. Cape Verde landed on the AIDS map thanks to Fogo, an island famous for the towering volcano in the middle of it. Fogo means fire.
This is the official origin of AIDS in Cape Verde, and the origin of a new strain of HIV that made medical history and spawned a rapid government response. O primeiro caso de SIDA diagnosticado no país foi feito no ano de 1986 e foi o primeiro caso de infecção VIH2 registrado no mundo, né? Nesse momento houve muita atenção virada para Cabo Verde. Ele é mais uma prova que luta assumindo para Cabo Verde contra a SIDA. Penso que tudo isso fez com que houvesse aquele interesse maior, unido com uma consciência política, ajudou a mobilizar fundos para a luta contra a SIDA. Algumas pessoas acham que existe, mas a maioria das pessoas dizem que isso não existe. E você acha o quê? Eu acho que existe. Realmente? Sim. Por que acha? Porque eu já vi pessoas com SIDA, eu já vi pessoas que morreram com SIDA. Fala sobre o filho, então. Ele é pequenino? Ele é pequenino. Ele tem 1 ano e tal, 1 ano e 2 meses. Mas eu fui fazer exame e deu negativo. Exame para SIDA? Sim. Eu usava prevenção. Então não havia medo assim? Um pouco de medo. Como assim? Os meus amigos ficavam a falar muitas coisas. Quer dizer o quê? Que eu posso apanhar a SIDA e o meu filho também. Mas a minha mãe me dizia sempre para não ligar essas coisas, que não é verdade. Neste momento, portanto, já formamos mais de 1.500 professores formadores para multiplicar essa formação numa perspectiva de competências sociais, numa perspectiva de dotar os jovens de competências sociais que lhes permitam ter, portanto, atitudes positivas que afastem o espectro da SIDA dos seus estilos de vida. To find this AIDS-friendly lifestyle, I had to look beyond those matching school uniforms and step into a teen scene that would be recognizable most anywhere on the planet. Nós fomentamos a discussão entre eles de aspectos ligados à gravidez e paternidade precoces. E aí, quando chegam à conclusão que há mais aspectos negativos do que positivos, a sua postura e o seu comportamento modifica-se em face dessa conclusão que o próprio jovem tirou. Um jovem convence outro jovem com maior facilidade do que um adulto. Porque há sempre, o jovem, ele tem um espírito de resistência, ele tem um espírito de desafio, ele quer sempre estar em relação ao adulto em confronto e não quer perder. Então é muito mais fácil um jovem com determinado espírito de liderança ou determinado espírito formativo convencer o colega do que o próprio pai a convencer o filho. Eu acho que às vezes quando vamos fazer relações sexuais temos vontade de fazer, naquele momento não temos a prevenção, não temos preservativos, temos vontade, nem pensam no que as consequências, vão diretamente e fazem. E depois, quando acabarem, vais ver as consequências. Quantas pessoas na família? 9. Minha mãe tem 3 filhos, mas moro juntamente com a minha tia, as minhas 3 tias e os meus sobrinhos. O meu pai está nos Estados Unidos, né? Em Boston? Brockton. Ele regressou no mês de agosto de 2005, mas disse que vai voltar no mês de fevereiro. Os jovens de tua idade, a maioria já andam a ter relações sexuais normal? Eu não sei. Normal, não é normal. Estão a começar a
eles acham que é normal. Mas eu não acho. Eu acho que está muito sério ainda. Devemos pensar o que estamos a fazer, porque temos de ver as consequências. Pode ser que não seja só a SIDA, mas também outras doenças de ST, a gravidez precoce e muitas outras coisas. E existem vários indicadores que sugerem que, de facto, estamos numa situação favorável. A esperança de vida da população em Cabo Verde não estagnou nem diminuiu, continua sempre a aumentar. A taxa de mortalidade geral continua sempre a diminuir. Existem comportamentos de risco, mas nós também estamos conseguindo passar a mensagem e as pessoas têm alguma cautela. It's Dr. Jacqueline Pereira's job to figure out just how cautious people are being. And she's well aware that publishing an infection rate below 1% will cause skepticism. When I asked her about the numbers, she immediately talked methodology. Nós temos duas fontes. In 2005, there were 1,469 known cases of AIDS in Cape Verde, a slippery number since testing is voluntary. This number is increasing, not necessarily because the virus is spreading, but in part because of more free testing. Just look at the patient logs for the first month of the year at this Mandela clinic. People are also less afraid to find out they have AIDS, in large part thanks to counseling programs, and thanks to the long-awaited introduction of antiretroviral drugs in 2005. Nós temos a equipa que faz o cuidado do paciente desde o ano 2000. Ainda tinham medo, não é? A família raras vezes sabia da situação, mas agora já estão mais abertos, né? Há uma esperança de vida. Essa esperança que veio trazer o tratamento, né? Não cura, mas trata. A pessoa leva a vida normal. Então isso veio trazer mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Mais qualidade, mais esperança. At this point, counting cases doesn't tell the whole story. What Dr. Pereira cares about is what her sampling tells her. A ideia de base é a seguinte: nós vamos procurar uma população que tem comportamentos considerados de risco, mesmo que não seja de maior risco. Vamos tentar eliminar os desvios que a aceitação de fazer o teste ou não podem induzir. Portanto, uma forma de fazer o teste é sempre perguntar à pessoa se quer fazer ou não. E com estes dados, a melhor população que nós encontramos e que é também utilizada pelo mundo fora são as mulheres grávidas. Ainda no nosso contexto, a maior parte das mulheres grávidas estão porque tiveram uma relação sexual não protegida. E a maior parte delas fazem um atendimento nos serviços pré-natais e fazem testes de rotina como a sífilis, a glicemia. Nós aproveitamos a amostra de sangue que foi retirada nesse contexto e fazemos então o teste para o VIH. A minha mãe tem 6 filhos. O meu sonho é ser professora. Sim, professora de matemática. É isso. Matemática é difícil. Muitos dizem que é difícil, mas eu não acho difícil. Muitos adolescentes também, mesmo sabendo que têm de combater assim com essa doença, mas muitas pessoas aqui não põem isso em prática também. Não condeno isso, mas eu acho que, pelo menos aqui, aqueles que têm uma certa formação, deveriam pôr isso em prática, porque só saber e não pôr em prática não vale a pena. But where seems to be the greatest challenge here is to avoid this. People can really rest on their laurels and say, okay, that's fine, it's not a problem in Cape Verde. But at the same time, with young people, it could escalate very quickly. A luta contra a SIDA não pode parar, porque senão estou convencido que daqui a 2, 3 anos, se a gente amarrar os braços, porque estamos numa situação favorável neste momento, vamos ter
uma situação explosiva. Portanto, a SIDA vai explodir em Cabo Verde. It is a very interesting case study. So I think we need all the partners possible to work with Cape Verde to see that this is a golden opportunity to stamp it out. It's a precarious time here. All of Cape Verde's efforts to contain the virus could actually be reversed by the fact that they've been successful. That's because international aid is structured to run to the rescue of those in the worst situation. O país não pode ser penalizado. O facto de continuar a ter uma prevalência baixa e o facto de o país estar a caminhar, a tentar sair do grupo de países menos avançados para o grupo de países de desenvolvimento médio. Cape Verde has been running off a loan from the World Bank that funds them through 2008, but no one knows yet if they'll qualify to have it renewed, precisely because they've been doing so commendably well. Dos pontos que achamos que nos está a prejudicar a não obter financiamento do Fundo Global é o facto de termos uma prevalência baixa. Mas nós queremos continuar com a prevalência baixa. Para continuar com a prevalência baixa, nós necessitamos de apoio financeiro internacional. Não queremos ter apoios quando a situação se piorar. E há uma certa hipocrisia, de facto, digamos, mundial nessa perspectiva. Cape Verde's chapter is a breath of fresh air in the midst of a long and horrific Africa AIDS story. It poses to the world this question: with all of the knowledge and lessons of the years, with all of the technology and funding available, can we beat AIDS in an African country? Or is Cape Verde doomed to follow the same script as so many others? O meu pai já morreu e eu não moro com a minha mãe, eu moro com a minha avó. E por enquanto eu quero cursar na área de medicina, por ser médica ou veterinária. Eu tenho a esperança que eu vou ter um bom marido em casa, que nós partilhamos os nossos segredos e que vamos ser abertos um ao outro. Eu queria dizer para todos os jovens usar preservativo e não terem preconceito a uma pessoa que tem SIDA, para não pôr essa pessoa a parte de tudo, porque qualquer um de nós podemos apanhar essa doença. Que uma pessoa que tem SIDA é como qualquer um de nós. Sempre segredo, sempre senda. Quem que tem medo só dá sonhar. Me aborrecendo, não dá levar. Mi amor, mi medo. Deixa calar. Humble for sentimentalism, I have you lift me. I give you house. I drink every day. I drink a few nights. Sweet God, if you're morning. We don't so mean, we can never stop. Ship and stand alone. All you don't know me, we can never stop. Ship and stand alone. Oh.
and ship and stand there all